Olá, como estão? Tudo bem? Eu sou a Juliana e a gente aqui está no canal Filosofia e Espiritismo. Hoje a gente vai fazer uma imersão e dar uma olhadinha, né? Uma estudada bem curta, porque o nosso tempo é curto. Vamos estudar este livro aqui, que é o livro Guerrilheiros da Intolerância, do Hermínio C. Miranda. Esse livro aqui ele faz parte de uma série que chama Série Mecanismos Secretos da História. Aqui nesse livro ele explica, o Hermínio explica no começo, que a primeira publicação dessa série foi um livro que ele escreveu fazendo um estudo de 3 encarnações de um mesmo espírito, que é o caso também desse livro aqui, Guerrilheiros da Intolerância. Esse primeiro livro que ele escreveu, ele conta sobre 3 encarnações do mesmo espírito que, segundo os estudos dele, foi o Alexandre o Grande, depois Júlio César e Napoleão. Então, esse espírito encarnando como essas 3 personalidades. E que eu saiba, eu não sei se alguém sabe, esse livro primeiro não foi publicado, eu pelo menos não encontrei. Se alguém sabe da publicação desse livro, comenta aqui, porque ele diz que foi difícil de escrever, ele fez o estudo, depois ele guardou o livro na gaveta por alguns anos, depois ele foi tentar publicar, as editoras não quiseram, enfim, eu não sei o final da história, se esse livro foi ou não publicado. Mas este daqui, que é o Guerrilheiros da Intolerância, foi publicado pela... Essa daqui é a La Chatre. E aí, neste livro, ele conta a encarnação, 3 encarnações do mesmo espírito, como Hipátia de Alexandria, como Giordano Bruno depois, e por último, como N. Bezan. Aqui, nesse estudo nosso aqui, nós vamos falar sobre uma dessas 3 personalidades que, na minha opinião, é a personalidade mais fascinante que tem dentre esses 3, que é Hipátia de Alexandria. Hipátia, ela nasceu, né, lá em Alexandria, dos séculos viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. E ela era uma mulher, foi uma mulher naquele tempo diferenciada das outras mulheres que sempre foram reclusas, né, reprimidas, e Hipátia não. Hipátia, ela teve uma educação que veio do pai dela, que já era um matemático, né? O pai dela chamava Theon. Então, ele passou todo o conhecimento que ele tinha de matemática para Hipátia. Só que Hipátia não ficou só ali, naquele conhecimento que o pai dela proporcionou para ela. Ela foi muito além do conhecimento que ela recebeu do pai. Então, na história a gente vê que ela foi astrônoma, foi matemática, foi filósofa, ela foi múltiplas em uma só. E naquela época, ela foi uma pessoa muito respeitada, porque ela chegou a ser a diretora da Biblioteca de Alexandria, e ela era a filósofa que dava aula lá de matemática, de várias outras matérias lá na biblioteca. E era respeitada, era muito respeitada, tinha vários discípulos ali que ficavam em volta dela.
Eu vou colocar umas fotos depois aí pelo vídeo, eh, de algumas pinturas, eh, algumas fotos que aparecem a Hipátia, algumas pinturas no caso, né, que aparecem em Hipátia. Então ela foi uma grande, grande mulher naquele tempo, né. E a gente vê que na história aqui do livro, né, o Guerrilheiros da Intolerância, dentre os 3 as 3 personalidades, infelizmente a Hipátia é a que tem menos páginas, porque isso é compreensível pela época que foi escrito esse livro, porque ele foi escrito numa época que ainda não tinha internet, que a gente tem hoje aquela facilidade de pesquisar, de saber, de conhecer várias coisas. Então, o Hermínio, compreensivelmente, ele conseguiu fazer a pesquisa com o que ele tinha ali, na época, que eram livros, e foi uma pesquisa muito bem feita. Então, a gente lê esse livro e a gente precisa ter essa compreensão, que na época que ele foi escrito, infelizmente o Hermínio não tinha tanta informação como a gente tem hoje. Para preparar esse vídeo eu fiz muita pesquisa sobre a Hipátia e graças a Deus hoje em dia tem muita coisa sobre ela na internet. Então, a gente consegue saber mais sobre essa personalidade tão importante na história desse planeta que a gente vive aqui. Mais uma vez, infelizmente, nas aulas de filosofia, a Hipátia não aparece. E se aparece, aparece muito pouco. Pela importância que ela teve na filosofia, ela teria que ser uma matéria, um assunto muito importante na filosofia, porque ela foi muito importante na filosofia. Então, infelizmente, a gente precisa estudar por fora, porque nos livros, nas aulas, a gente não encontra Hipátia de Alexandria. Mas, assim, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque não dá tempo, infelizmente, de falar muitas coisas sobre ela, e também, mesmo tendo muitas coisas hoje na internet, ainda falta muita coisa, porque muito do que ela escreveu, do que ela passou, do que escreveram sobre as aulas dela, os ensinamentos dela, foram perdidos também no incêndio que teve na Biblioteca de Alexandria, naquele incêndio horroroso, criminoso que teve na Biblioteca de Alexandria. E também tem um filme que se chama Ágora. Tem alguns lugares que fala Ágora e tem alguns lugares que falam, Alexandria, o nome do filme, né, que também retratam, a Hipátia. É muito, muito legal, quem tiver a oportunidade de assistir, ou ele tá como Ágora ou ele tá como Alexandria, né. Eu assisti como o título Alexandria. Então ele fala bastante coisa da Hipátia e fala um pouquinho da mulher extraordinária que ela foi. Então, a Hipátia, como eu falei lá no começo, ela tem os ensinamentos do pai dela, o Theon, só que ela vai além. Ela faz estudos com ele e depois ela continua os estudos dela com outras pessoas e com os seus outros ali, até os seus alunos, discípulos também, eles fazem vários estudos, né. E a Hipátia, ela como ela era ali uma mulher no meio de muitos homens, né, o Hermínio até fala no livro que ela era te teria que ser, vamos dizer assim, até um pouco mais masculinizada do que as outras mulheres.
masculinizada no sentido de ter que ser, impor o respeito, né. Ela tinha que impor o respeito e ela conseguia impor esse respeito, mesmo sendo mulher ali no meio daqueles homens da época. Então ela tinha muito respeito deles, né, e criou muita amizade também com eles, né. É compreensível também que talvez ela tenha tido mais amizades até com homens do que com mulheres, né. E tem até um episódio interessante que fala, até no livro fala e no filme também fala, que além de tudo, além dela ser inteligente, dela ser sábia, dela ser estudiosa, diz que ela ainda assim era também muito linda. Ela era uma mulher muito linda. Então aquilo fazia o todo mundo se apaixonar por ela, os estudantes se apaixonarem e tal. E teve um deles ali que se declarou para ela, né, e disse que estava apaixonado e tal, e ali ela fez ele passar vergonha e todo mundo em volta passar vergonha, porque ela tirou os panos menstruais, porque naquela época não existia absorvente, né, lógico, eram panos, ela estava, menstruada e ela expôs o pano ali, falando que ele não queria, né, nada sério, vamos dizer assim, o que ele queria era aquilo ali. Então ela fez todo mundo ficar horrorizado e, né, parar com aquilo ali, né, com aquele negócio de querer alguma coisa romântica com ela, porque ela não veio aqui para isso, pelo jeito, né. E tanto é que ela não tem relatos dela ser, casada ou ter tido, uma união com alguém, muito menos filhos. Então, provavelmente aquela encarnação dela foi realmente para estudo e para trabalhar a moralidade e a intelectualidade dela, né. E falando em intelectualidade, moralidade, ali naquele meio, né, naquela época estava tendo um movimento muito violento, porque, o cristianismo ele estava crescendo, né, ele estava crescendo, mas ele já tinha passado ou estava já passando, no final da fase de martírio, vamos dizer assim. Então, o cristianismo, ele não estava mais sendo perseguido como no começo. Então, não era mais perseguido, não havia mais martírios, não havia mais circos, não havia mais morte. Então, o poder do cristianismo ele estava crescendo, né. Então, ali naquele mesmo meio que tinha a Hipátia, tinha os judeus, né, e tinha também os cristãos, né, no começo ainda do cristianismo, porque estava já mais ou menos no ano 400 e alguma coisa depois de Cristo. Então, assim, a Hipátia, ela fazia parte, vamos dizer assim, ainda da Grécia antiga, dos antigos que cultuavam ainda os deuses, os vários deuses, né, do Olimpo, né. Tinha ali também os judeus, né, que tinham o seu Deus único e todas as suas tradições, e tinha os cristãos, que vinham ali, seguindo Jesus e querendo também se impor. Então tinham as 3 vertentes ali naquela mesma época da Hipátia se degladiando um com o outro, e Hipátia estava ali naquele meio.
quieta. Hipátia, ela não puxava para nenhum lado. Eh, Ela tinha sim aquela criação, aquela educação, greco-romana, cultuando os deuses e tal, mas ela não tinha aquela, vamos dizer assim, aquela fé, aquela crença naquela religião. Ela também não tinha a fé no judaísmo e também não no cristianismo. Algumas pessoas falam, né, na história que ela se declarava como ateia, né, então para ficar neutra, ela falava: "Não, eu sou ateia". Mas, a gente não vê isso nos estudos dela, nos poucos estudos que existem dela, a gente não vê isso. A gente vê uma pessoa que muito espiritualizada, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, sobre os estudos dela, e ela tinha amigos de todas as religiões, da religião antiga, da religião dos judeus, do judaísmo e também dos cristãos. Todas as vertentes iam lá procurar ela e eram discípulos dela, então ela tinha amizade com todos eles e conseguia, passar os conhecimentos dela, apesar da religião de cada um. Só que, obviamente, né, tinha ali aquelas pessoas que estavam olhando de fora e que se incomodavam com ela e que se incomodavam com os pensamentos dela, que eram subversivos na época, né? Porque ela já falava de liberdade, ela já falava de religiosidade, apesar da religião, de espiritualidade. Ela falava sobre os astros, ela era astrônoma também, então ela estudava os astros, ela estudava as estrelas, né. Ela observou naquela época já que a Terra, ela deveria ser uma hipérbole, ela não era plana e também ela não era uma bola redonda. Ela percebeu já naquela época que a Terra era uma hipérbole, então ela era uma, como se fosse um círculo mais mais espalhado, vamos dizer assim. Então ela era muito observadora e ela até se cobrava demais. A gente vê isso no filme. No filme aparece que, conta como ela se cobrava, que ela ficava agoniada por causa que ela queria saber. Ela queria saber como que aquilo funcionava, como que o céu funcionava, como que os astros funcionavam. Então ela ficava dia e noite estudando, dia e noite. E isso começou a incomodar, né? Começou a incomodar judeu, começou a incomodar os cristãos, porque os cristãos naquela época, eles estavam, como eu falei, eles estavam querendo se impor e eles já estavam querendo dominar, eles já estavam começando a dominar. Tanto é que dali a pouco já começou a Idade Média, né. Então eles queriam destruir, eles queriam acabar com aquele negócio de culto a vários deuses, eles queriam acabar com aquilo. E na cabeça deles, a Hipátia, como ela falava: "Eu não sou nem isso, nem aquilo outro", então para eles ela era uma bruxa que tinha que ser destruída. Né. Então, apesar dela ter amizade com ela teve amizade e discípulos que ela teve que viraram bispos, né, que viraram várias autoridades da igreja, inclusive, depois, né, que eram estudantes dela. Então,
teve aí um personagem nesse meio tempo aí, que começou a espalhar muitos boatos, muitas falsas verdades aí sobre a Hipátia, que ele é chamado de Cirilo. Ele era da igreja cristã, né, e da igreja católica, que viria a ser católica depois, né. E assim, ele começou a falar: "Não, ela tá fazendo isso, ela é bruxa, ela não é legal o que ela faz e tal, e ela tem amizade com pessoas que que não são pessoas de boa índole, etc e tal". E ela tinha amizade, deixa eu só, eh é, com o Cirilo mesmo. O Cirilo, ele foi esse cristão, né, entre aspas, né. Ah, e também uma coisa que acontecia ali na época, era mesmo no cristianismo terem várias vertentes do cristianismo. Tinha um cristianismo mais, ortodoxo, vamos dizer assim, que era esse que o Cirilo, eh, aderiu, e tinha um cristianismo mais leve, vamos dizer assim, que tinha mais liberdade. Então, esses 2 cristianismos também se degladiavam. E a amizade da Hipátia com um desses cristãos que eram da vertente mais liber mais, vamos dizer assim, mais flexível, né, do cristianismo, que era o prefeito da cidade na época, fez com que o Cirilo ficasse mais raivoso ainda pelo que conta na história. Então, ele fazendo aí, inventando todos esses boatos, que ela era bruxa, que ela era isso, que ela era aquilo. Hipátia diz que chegou até a enviar cartas para eles, falando que tinha, isso a gente não sabe se realmente é verdade ou não, se é que ela tinha, eh, como que uma, não é uma vontade de se tornar cristã, mas ela tinha aquela simpatia pelo cristianismo. Na verdade, na minha opinião, ela fez isso mais para amenizar o ânimo ali, os ânimos ali, né. Ela não é que ela tinha simpatia pelo cristianismo, ela entendia todas as religiões e, na verdade, a gente vê pela grandeza dela que ela era além dessas religiões. Ela era uma cristã de verdade, porque ela, os passos dela eram de acordo com o que Jesus veio aqui ensinar pra gente, né. Então, enfim, por causa desses boatos e tal, o povo, né, os cristãos, eles se juntaram para acabar com ela. Então o que aconteceu foi, teve uma vez que ela estava passando, né, no filme fala que ela foi a pé, mas na história que a gente lê diz que ela foi parada no carro que ela estava, ela foi parada pelos cristãos, ela foi arrastada para fora do carro e ela foi, eh, destroçada. Sim, ela foi, cortaram ela ainda viva, né, diz que com cacos de cerâmica e tal, e depois, diz que foi uma cena horrível, diz que os restos mortais dela foram arrastados pela rua e depois queimados. Então, assim, foi uma animalidade tenebrosa que fizeram
com essa mulher, foi extraordinária e que só queria mostrar a verdade para o mundo, né. Ela só queria viver para os estudos, viver e ensinar, a ciência para as pessoas, viver e ensinar coisas boas. Então eles fizeram isso com ela. Infelizmente, eu não vou entrar muito em detalhes, né, que já são detalhes mórbidos o suficiente, mas eles assassinaram ela, assim, a sangue frio, né. E conta isso lá no filme, se vocês forem lá na internet também tem, no livro também tem, no livro do Hermínio. Então a gente vê que foi, assim, uma vida linda, né, dedicada à ciência e que terminou muito, prematuramente e muito horrendamente, né. Então, e aí depois, tem também os incêndios, né, que eles promoveram nas bibliotecas e tal, que não foi só na biblioteca de Alexandria que eles incendiaram, foram outras também. E assim, muita coisa foi perdida, infelizmente, que a gente talvez nunca mais vai recuperar, né, de ensinamentos dela, de estudos dela, da Hipátia e de outros filósofos também, grandes filósofos. Provavelmente tinham pergaminhos ali que são, não tem nem como mensurar o valor intelectual e moral que tinha ali dentro daquelas bibliotecas. E no filme, ele fala, ali do incêndio da biblioteca, que até a Hipátia tenta ali salvar alguns pergaminhos e o que ela achava que eram mais importantes e tal. Assistam um filme que é um filme muito legal, vale muito a pena. E, assim, uma das coisas que aparece nos estudos da Hipátia, que a gente vai falar muito brevemente aqui, que infelizmente não dá para fazer um estudo muito profundo dela, mas é assim, vale muito, muito a pena estudar Hipátia e fazer essa viagem nos estudos dela que a gente tem disponível. Então, um dos estudos dela, são estudos das cônicas, né, que que ela fala, que tem a parábola, a hipérbole e a elipse, né, que dentro do cone, né, o cone ele cabe várias formas geométricas. E também, estudo sobre o que a gente chama, o que eles chamavam de geometria sagrada. Então, essa geometria sagrada ela vem muito lá de trás do daquele povo de antes também, dos egípcios, em que eles falam que as formas geométricas elas explicam, toda a origem do universo, dos astros, da vida, da espiritualidade, então eles fazem então aquilo tudo tá toda a vida tá dentro, daquelas formas geométricas e da matemática. Então eu vou, falar mais uma vez, bem brevemente, hoje eu vou falar sobre a hipérbole, que é uma das formas, né, geométricas. Tem a elipse, tem a hipérbole
e tem a parábola. Desculpa, eu vou falar da parábola, não da hipérbole. Vou falar da parábola, porque eu consegui ver a relação entre o que a Hipátia explicou sobre a parábola com o nosso espiritismo, né? Já que aqui o canal é Filosofia e Espiritismo, a gente consegue ver a relação entre a parábola e o espiritismo, porque a parábola ela é uma forma assim como se fosse um A, né? E tem também a parábola invertida, que é como se fosse um U. Então, o que que a Hipátia fala ali nos ensinamentos dela? Eh, a parábola, ela é, se a gente for relacionar com a vida, então o espírito, né, a alma, que ela fala a alma, né, ela começa na Terra, depois ela ascende até o céu e depois volta para a Terra, né. Essa é a parábola comum, com o formato dela natural. Mas aí ela fala o quê? Que se você for inverter a parábola, uma parábola invertida, ela fala que o espírito, ela chama de alma na época, a alma, ela vem da de cima, do céu, né, que é no espiritismo a gente chama de do mundo espiritual. Ela vem do mundo espiritual e ela precisa descer para a Terra para ter as experiências dela na Terra, adquirir intelectualidade, adquirir moralidade, adquirir as experiências diversas, para depois reascender ao céu, que é o que a gente fala no espiritismo, a gente volta para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, essa hipérbole invertida, a gente faz uma relação com o nosso a nossa doutrina espírita, que os espíritos falam. O espírito ele vem, né? Ele vem simples e ignorante, ele tem que vir para a Terra e depois ele ascende de novo, melhor, né? Ele volta para a espiritualidade melhor e depois vai de novo para a Terra, depois sobe e vai. Então, faz sempre a parábola invertida, que é o que faz mais sentido para a gente, né? Então, são as experiências do espírito no céu, na terra, no céu, na terra, e assim vai indo até que aquele espírito atinja o ápice da moralidade e o ápice da intelectualidade num ponto que ele chegando num ponto que ele não precisa mais reencarnar. Ele já virou o que nós chamamos de espíritos perfeitos, de anjos. Então, vai chegar uma hora que não vamos precisar mais encarnar, porque já tivemos experiências suficientes no céu e na terra para podermos ser espíritos perfeitos. Então, eu achei muito interessante isso. E, gente, ela ensinava isso, né, para os alunos dela. Então, vocês imaginam ali as pessoas que não concordavam com isso, que não queriam aquilo, que queriam determinar outro tipo de verdade, eles incomodados com aquilo que ela estava falando e com aquilo que ela estava ensinando e que estava propagando, né, para os outros, eles não concordavam com aquilo, então eles tinham que acabar com aquilo, né, de qualquer maneira.
Então, é uma coisa muito linda de se estudar, se chama geometria sagrada. Então, ali tudo começa com o o triângulo, né, o triângulo, ele come a geometria sagrada começa ali, com o triângulo egípcio, se eu não me engano, tá. Se eu tiver errada, me corrijam. E ele tem esse estudo matemático, né, da geometria com o sagrado, com a espiritualidade. É muito bonito de estudar, é muito bonito de estudar aquilo. E a Hipátia estudou e propagou isso, né. Tem até um trecho aqui que eu separei, que eu vou ler só para vocês terem uma ideia do que era esse estudo dessa mulher. A alma toma consciência de si mesma na carne, adquire experiência, fertiliza o mundo e depois volta ao infinito, que é o mundo espiritual para a gente, nós espíritas, né? E aí é muito interessante porque lá nos estudos dela, ela não só falava, 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 era muito experimental. Né, então os alunos faziam experiências ali materiais com o que ela estava falando. E teve uma vez que ela fez, um exemplo com uma bola. Então ela pega a bola e faz alguém tacar a bola no chão, joga a bola no chão, então a bola quica no chão e sobe, quica no chão e sobe, quica no chão e sobe, né. Então o que que ela fala ali? Que o ar da bola é o espírito, é a alma. E o couro dela é a matéria. Então, a matéria obriga a bola a descer para a terra. Olha que coisa fenomenal, que coisa linda. Então, o espírito é o ar dentro da bola, mas a bola, o couro da bola, ele faz a bola descer, quer dizer, a carne, o corpo é o couro da bola. Ele tem que estar aqui na terra. Só que o espírito, ele não gosta da terra. O espírito, ele gosta do infinito. É o que a gente aprende também na doutrina espírita, né? A verdadeira vida não é aqui, não é aqui na carne, a verdadeira vida é no plano espiritual. E a gente aprende também, até no livro dos espíritos, os espíritos falam que uma oportunidadezinha que o espírito tem de dar uma fugidinha do corpo, ele dá. Nem que seja uma sonequinha que a gente dá no meio da tarde, o espírito, pum, sai do corpo e vai embora, para depois voltar. Então, ela explica isso com o exemplo da bola. Então, e quando a bola murcha, o que que acontece? Quando o ar sai, né, quer dizer, o espírito vai embora e o couro fica e acaba, né. O couro acaba, que é um simbolismo com o nosso corpo. O corpo fica e a terra come, né, vamos dizer assim. Então, é um estudo, assim, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de estudar sobre Hipátia de Alexandria, estude, porque é muito, muito bonito. A vida dela foi muito bonita, a vida dela foi muito importante para a história da humanidade, né. Eh, Infelizmente muita coisa dela se perdeu, como eu disse, né, mas o que tem vale muito, muito a pena. Por isso também que eu falei que dentre as 3 personalidades que tem no livro, Guerrilheiros da Intolerância, com certeza, na minha opinião, a Hipátia é a mais esplendorosa
dos três. A gente vê depois, tem um pouco da história do Giordano Bruno no livro. Giordano Bruno também foi queimado na fogueira, depois lá na Idade Média já. E a Bezan, que é a última encarnação, né, pelo menos que está ali no livro, ela foi discípula da Madame Blavatsky. Então, ela foi ali da teosofia, na época, no século XIX, acho que século XIX para o XX, mais ou menos assim. Pessoas, sim, personalidades, sim, muito, muito inteligentes, também lutando pelo conhecimento, lutando pela sua verdade e morrendo, né? Por isso o Giordano Bruno, no caso, né? E a Bezan também foi bem, não foi morta, mas ela foi bem, vamos dizer assim, ignorada também pela sociedade, pelas suas ideias, né? E também quem quiser ler o livro, aí também vai analisar essas três personalidades para ver se realmente fala assim, mas não sei, será que é realmente o mesmo espírito? Às vezes você lê, assim, você tem dúvidas. Não é uma verdade absoluta, né? Mas aí vai da pessoa que tá lendo e vai da racionalidade da pessoa, né. Às vezes eu fiquei com dúvidas também, falei: "Não sei, mas puxa vida, a Hipátia ela era tão mais desenvolvida do que eles, dos outros 2, assim", você fala: "Caramba, não sei se é", sabe. Mas assim, cada um tira suas próprias conclusões que lê o livro. O livro é sensacional. Quem me conhece sabe que eu sou herminiana, que eu falo que eu sou herminiana, que eu gosto demais dos livros do Hermínio. O Hermínio foi um pesquisador, assim, fenomenal, maravilhoso. Vale a pena ler os livros dele. Quem é espírita, se todo espírita lesse os livros do Hermínio, estava muito bom, porque são livros de estudo mesmo, que dá grupos de estudo, que dá curso, sabe? Os livros dele dão, assim, muita conversa boa, sabe? De pesquisa. E é isso. Mais uma vez eu digo, vale muito a pena estudar sobre Hipátia, vale muito a pena estudar sobre esse livro, Guerrilheiros da Intolerância. E quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Os estudos que eu faço aqui, eles demoram para ir para o ar, sim, porque eu procuro fazer um bom estudo antes de colocar alguma coisa no ar, para não falar muita besteira. Não que eu não fale algumas coisas, mas algumas besteiras, mas eu procuro fazer o vídeo o melhor possível para ir para o ar, para dar o gostinho para vocês estudarem, aprenderem e descobrirem, assim, tem tanto filósofo maravilhoso, assim, que a gente vê e que a gente não vê nas salas de aula, na, na graduação, no ensino médio, nem na pós-graduação, que foi o meu caso de filosofia. Então, tem muito, muito filósofo aí na história da humanidade que precisaria ser estudado mais, né? E filósofas também. A Hipátia não foi a primeira e nem foi a última e nem é a única filósofa que existe mulher.
Então tem muitas filósofas maravilhosas aí na história que eu pretendo trazer também para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo.